Bom dia crianças, bom dia professores. Mais uma vez agradecendo a vocês por nos receberem na sala de aula de vocês. Estamos muito felizes com a nossa correção qualificada e hoje nós vamos fazer a revisão 2. A 1 foi um sucesso, professora Aline. Foi muito E essa bom. eu tenho certeza que os alunos também vão participar. Um beijo para vocês e aproveitem. Obrigada, Aline. Obrigada, Jamile. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Olha, como a tia Jamile disse, eu sou a professora Aline Ávila e hoje eu vim aqui para a gente fazer mais uma daquelas correções qualificadas do caderno de revisão que vocês fizeram na semana passada. Foi esse aqui. Pera ainda que eu vou pegar. Foi esse aqui, ó. Vocês fizeram essa atividade na semana passada aí na escola de vocês. E olha, eu fiquei sabendo que vocês deram um show. Viu? Vocês estão todos de parabéns. Então agora a gente vai prestar atenção, né, na nossa correção de hoje, para a gente arrasar cada vez mais. Porque olha, vocês estão indo muito bem. Continuem assim, tá bom? E olha, quando eu perguntar daqui, eu quero ouvir daí de vocês o que foi que vocês responderam. Será que vocês acertaram? Será que vocês erraram? Vamos aguardar para ver? Então vamos começar. Tá bom? Então, olha, pega todo mundo aí, olha, com o nosso caderno de revisão 2 e a gente vai começar. Abram primeiro, ó, na questão de número 2. Essa vai ser a primeira questão que a gente vai corrigir hoje. Vou abrir aqui o meu e vocês abrem um de vocês aí, tá bom? Ela está bem aqui embaixo, ó. Então, vamos começar, tá certo? Essa questão disse o seguinte: marque a frase que está escrita corretamente. Então a gente precisa ver qual dessas frases aqui ela está escrita corretamente. Então a gente vai analisar uma a uma para ver onde é que não tem erro, onde é que não tem nenhuma palavrinha junta onde não deveria estar. Tá certo? Então vamos lá. A primeira frase, se eu ler tudo que está aqui, eu vou ler bem assim, olha. Luana e Mateus são vizinhos. Nossa, a gente fala assim rápido, tudo junto, quando a gente está falando. Mas na hora de escrever, as palavras elas não podem estar assim, todas juntinhas umas das outras. Gente, o que é isso? Fica até difícil para a gente ler, olha. Luana e Mateus são vizinhos. Nossa, tá um pouco estranho, não é não? Então, olha, eu já posso te garantir que essa frase aqui, olha, não é a frase correta. Vamos ler com calma a próxima frase, palavra por palavra agora, né? Luana e Mateus são vizinhos. Vocês conseguiram ouvir uma palavra aí que está um pouco estranha? Vou ler de novo. Luana e Mateus são vizinhos. Eu nunca ouvi o nome Mateus são. Vocês já ouviram? Não, né? Tenho certeza que não. Então aqui, olha, eu também já vi um errinho nessa frase. Então ela também não é a resposta correta. Vamos agora para a alternativa C. Na alternativa C diz o seguinte: Luana e Mateus são vizinhos. Até parece que fica bom quando a gente está falando, né? Só que uma palavra aqui está escrita assim, olha, são vizinhos, como se fosse uma palavra só. Eu não conheço nenhuma palavra chamada são vizinhos. Eu conheço são vizinhos. Eu conheço como se fossem duas palavras para dizer que eles moram próximos. Então eu também já acho que essa aqui não é a resposta correta. Só nos resta agora a alternativa D. Vamos lá ver. Luana e Mateus são vizinhos. Eu acho que agora ficou bom. O que é que vocês acham? Vocês também marcaram essa resposta? Que legal! Eu acho sim que essa aqui é a resposta correta para a gente marcar. Porque todas as palavras elas estão escritas separadamente. Vou falar mais uma vez. Luana e Mateus são vizinhos. Eu estou dizendo que eles moram próximos. Então todas as palavras estão escritas separadamente. Então, olha, a resposta D é a resposta correta. E aí, vocês arrasaram, não foi não? Tenho certeza que sim. Então, agora a gente já pode passar para a próxima? Então, vamos passar para a próxima. A próxima questão é a questão número 3. Vocês vão pegar o simulado de vocês novamente, olha, vão virar a página e vão encontrar aí junto comigo essa questão aqui, olha.
a questão de número 3. Vamos lá ver o que é que essa questão está falando? Ela diz o seguinte. Ah, estão procurando ainda? Vou esperar 2 segundinhos. Vamos lá? Procura aí. Acharam, não foi? Então, olha, vamos agora para a questão de número 3. A questão de número 3 diz o seguinte. Ouça o texto que eu vou falar. Então, olha, a pessoa que aplicou a prova com vocês disse assim, ouça o texto que eu vou falar. Então, olha, aqui tem um texto, foi esse o texto que a pessoa leu e eu vou ler para vocês. Menina na escola quer ser poesia, morar nas palavras, virar fantasia. Eu vou ler de novo porque eu acho que ficou um pouco em dúvida aí alguma coisa. Vamos lá prestar atenção. Menina na escola quer ser poesia, morar nas palavras, virar fantasia. Compreenderam agora, né? E a pergunta que a pessoa que aplicou o simulado aí com vocês fez a seguinte. Nesse texto, quais são as palavras que rimam? Vocês lembram assim o que são palavras que rimam? Foi verdade, a professora ou o professor de vocês aí já falou um montão de vezes sobre as palavras que rimam. E agora eu tenho certeza que vocês já sabem. Palavras que rimam são aquelas que terminam com sons semelhantes. Então, nesse texto aqui, tem 2 palavrinhas que rimam. Eu posso procurar no texto, ou então eu posso vir para as alternativas, que eu acho que fica até um pouquinho mais fácil. Então, vamos ler as 2 palavras que temos aqui, e a gente agora vai descobrir quais são as que rimam. Vamos lá. A letra A diz assim, menina, escola. Menina rima com escola, o som final de menina tem um som semelhante com o som final de escola? Eu acho que não, tá? Algumas pessoas se atrapalharam aí, mas não é. Elas não rimam. Elas estão aqui na primeira frase, mas menina... Pronto. Menina não rima com escola. Vamos agora para a alternativa B. Tem 2 palavras assim, olha. Virar... fantasia. As palavras viram fantasias, mas as palavras virar e fantasia, elas rimam? Ainda bem que vocês já sabem, virar e fantasia, elas não rimam. Então, eu também já sei, olha, que virar e fantasia não terminam com um som semelhante. O som final dessas palavras não são parecidos, não são semelhantes. Então, virar e fantasia não é a resposta correta. Vamos agora para a alternativa C. A alternativa C diz as seguintes palavras. Palavras, sim, aqui está escrito palavras e poesia. Elas até começam com a mesma letra, mas elas não rimam, porque vocês já sabem, né? Rimar é ter o som semelhante lá no finalzinho da palavra. Então, olha, palavras não rima com poesia. Gente, agora ficou muito fácil. Só temos uma alternativa, mas a gente precisa conferir se tudo que a gente fez até aqui está correto e se essas 2 últimas palavras são as palavras que rimam. Vamos lá, eu vou ler com vocês. Fantasia, poesia. Repitam comigo. Fantasia, poesia. Verdade, elas rimam. Então vocês já sabem, né? Quem foi que marcou aí na sala de vocês a letra D? Muito bom, gente. Vocês arrasaram. Então, olha, a alternativa correta era a alternativa D. Muito bom. Então agora, olha, vamos agora abrir a próxima questão. E enquanto vocês estão abrindo a questão agora, eu vou mostrar. A questão agora, é a questão de número 4. É só virar a folha que vai chegar na número 4. E enquanto vocês estão aí, abrindo na questão número 4, Jamile vai vir aqui dar um recadinho para vocês. Vem, Jamile. Voltei, gente. Temos um recadinho sim, Aline. Nós temos uma professora aí na EMEF, jornalista Orlando Dantas, a professora Fabiane, e ela está acompanhando aí juntinho com vocês essa correção. Um beijo, Fabiane. E Fabiane está dizendo que as 2 turminhas estão muito animadas, Aline. Qual é a escola, Jamile? Jornalista Orlando Dantas. Oi, gente da Jornalista Orlando Dantas. Olha, eu sei que vocês deram show, hein? E um beijo especial para as professoras da turma A, professora Silvanete.
E da turma B, professora Fabiana. Um beijo para vocês e muito obrigada. Pronto. Eu acho que agora vocês encontraram a questão de número 4, não foi não? Essa aqui, olha, eu vou virar a minha também, tá bom? Essa aqui de cima é a questão de número 4. Então, todo mundo vai, olha, prestar atenção nessa questão número 4, que é essa aqui de cima. Então, vamos lá. A questão do número 4 dizia o seguinte, gente. Observe as fichas da questão 4. Eu acho que vocês, assim como eu, adoram encontrar as respostas corretas, não é verdade? Então, vamos ler o que é que está dizendo aqui e a gente vai tentar encontrar as respostas corretas. Observe as fichas da questão número 4. Então, temos 4 fichas, olha. 1, 2, 3, 4. E ela dizia o seguinte: faça um X na ficha onde as palavras têm o mesmo número de sílabas. Gente, então agora ela está pedindo para a gente contar as sílabas. Na sala de vocês eu também tenho certeza que vocês vivem contando as sílabas das palavras. Tem gente que conta a sílaba batendo palma, tem gente que conta a sílaba levantando o dedo, tem gente que conta a sílaba batendo o pé. Então tem várias formas de contar as sílabas. Então eu vou contar aqui de um jeito e vocês vão contar aí para a gente ver quais são as fichas que todas as palavras têm a mesma quantidade de sílabas, têm o mesmo número de sílabas. Vamos lá. Primeiro eu vou ler a primeira, tá bom? Vamos lá. A letra A tem as seguintes palavras: chave, porta, chaveiro. A letra B, mesa, cadeira, fogão. A letra C, prato, colher, garfo. E a letra C, copo, panela e jarra. Então a gente agora vai ler item por item, palavra por palavra e vamos contando as sílabas. Eu vou marcando aqui e vocês vão contando aí, tá bom? Olha, a primeira tem a seguinte palavra: chave. Então, chave, olha, chave. Então, chave tem 2 sílabas. Vou escrever aqui em cima. Chave tem 2 sílabas. Confere? Vamos lá. A segunda palavra é a seguinte: porta. Porta. Também tem 2 sílabas. Será que essa é a resposta correta? Mas para ter certeza eu preciso ler a última palavra. A última palavra, chaveiro. Vamos ler chaveiro juntos. Chaveiro. Ai, gente, que pena. Chaveiro não tem 2 sílabas também. Chaveiro tem, olha, 3 sílabas. Então, essa aqui, olha, não é a resposta correta. Vamos para o próximo? A letra B. Vamos contar do mesmo jeitinho. Lê a palavra e conta as sílabas. Eu conto aqui, vocês contam aí. Combinado? Vamos lá. Mesa. Mesa. Eu contei, vocês também contaram? 2 sílabas. 2 sílabas. Cadeira. Vixe, cadeira. Vamos contar juntos? Que eu acho que eu fiquei um pouco confusa agora. Cadeira. Nossa, cadeira tem 3 sílabas. Então, olha, eu já sei que a alternativa B não é, porque uma palavra tem 2 sílabas, a outra tem 3 sílabas. Então, não é cadeira. Mas seria a última palavra, fogão. Tem 2 sílabas. Como tem uma palavrinha aqui intrusa, ela não vai ser a alternativa correta. Então, eu também vou marcar eu vou eliminar a alternativa B. Vamos agora para a alternativa C. A alternativa C diz assim: prato. Conta comigo. Prato. Prato. Prato tem 2 sílabas. Aqui, ó. 2 sílabas. Já vou anotando que é para não esquecer, que fica mais fácil, né, pra gente. A segunda palavra é colher. Vamos contar as sílabas de colher. Colher. Colher também tem 2 sílabas. Eu tô sentindo o cheirinho de resposta certa. E vocês? Vamos agora para a terceira palavra. A terceira palavra é garfo. Vamos contar as sílabas comigo da palavra garfo? Garfo. Garfo tem o quê? 2 sílabas. Vocês também contaram 2 sílabas na palavra garfo? Então, olha, eu tenho uma alternativa que 3 palavras têm 2 sílabas. Então, essa aqui me parece ser uma ótima resposta. Mas para eu ter total certeza que eu contei as sílabas certas, eu também preciso ver a letra D. Combinado? Não podemos deixar nada para trás. Vamos só conferir agora se a resposta é correta. Aqui tem a palavra copo. Vamos contar as sílabas da palavra copo. Copo.
Copo tem sim 2 sílabas. Já escrevo aqui. A próxima palavra é a palavra panela. Vamos contar comigo. Panela. Panela não tem 2 sílabas como a palavra copo. Nossa, me atrapalhei, peraí. Pronto. Panela tem 3 sílabas. Agora sim, né? Eu também me atrapalho às vezes. Mas olha, já corrigi, que é para não ter erro. E a outra palavra é a palavra jarra. Jarra. Jarra tem 2 sílabas. Então, olha, se uma palavra tem 2 sílabas, a outra tem 3 sílabas e a outra tem 2, então jarra, panela e copo não podem ser a resposta correta. Agora a gente já sabe, né? A gente conferiu que a letra C é a resposta correta. A gente vai lá e marca. E aí, quem foi que acertou essa questão? Nossa, tanta gente assim! Que bom, gente! Ó, tô muito feliz porque isso é sinal de que vocês estão aprendendo cada vez mais. Vocês estão muito espertos. Então, vamos agora para a próxima questão. Enquanto eu vou colocando aqui, vocês vão colocando aí, tá bom? A próxima questão é a questão de número 5. Ali já é a que está embaixo da número 4. Mas, enquanto vocês localizam, dão uma olhadinha na questão. Tia Jamile, também tem mais um recadinho para vocês. Vamos lá? Voltei, Aline. Voltou, que bom. Voltei, porque temos muitos recados hoje. As crianças estão participando demais. E a turminha da MF Maria da Glória está muito ansiosa para saber se está acertando tudo. E aí, vocês estão acertando? Uma coisa muito importante, Aline, também, é que eles vão riscando as alternativas erradas, como você fez aqui. É importante para depois não confundir. Não é? É verdade, quando a gente risca, a gente nem precisa mais conferir se aquela resposta é a correta. Então a gente já sabe que não é e já vai procurando as outras alternativas. Não esqueçam, essa é uma boa opção para a gente, olha, acertar todas as questões e ficar cada vez mais sabido, mais inteligente, mais esperto, que eu sei que vocês já são, mas a gente pode ficar cada vez mais e mais. E tem um recadinho aqui. A professora Vanessa, ela está em uma escola da rede. Que escola será, Aline? Qual será a escola que a professora Vanessa está? Eu vou dar uma dica. Na turma A, a professora é Rivonete. Eu acho que eu já sei qual é a escola. E da turma B é professora Vera. Vocês sabem que escola é essa? Eu sei. Posso dizer, Jamile? Pode. É a escola MF Alencar Cardoso. Isso mesmo. Um beijo, crianças da MF Alencar Cardoso. Um beijo, professora Rivonete. Um beijo, professora Vera. Vanessa, dado o seu recado. Um beijo. Obrigada. Obrigada, Jamile. Então, olha, agora que Jamile já deu o recadinho aí para a turminha do Alencar Cardoso, vocês já conseguiram encontrar aí na revisão de vocês a questão de número 5. Vamos analisar para a gente descobrir qual é a resposta correta dessa questão. E olha, eu fiquei sabendo que essa foi uma das questões que vocês mais acertaram. Ou seja, vocês estão, olha, dando um show. Então, vamos lá para a questão de número 5. Ela dizia o seguinte, mais uma vez, observe as fichas da questão número 5. Então, aqui, olha, eu tenho 4 fichas. E ela pedia assim, ela dizia, faça um X na ficha que as 2 palavras possuem a mesma sílaba do meio. Agora eu não preciso mais contar sílabas como na questão anterior. Agora eu preciso localizar qual é a sílaba do meio de cada uma dessas palavras. Então vamos lá fazer juntinhos, tá bom? Então vou colocar aqui a minha caneta para a gente fazer. A primeira alternativa tinha 2 palavras, gaveta e garrafa. Então vamos primeiro separar as sílabas só para a gente localizar qual é a sílaba do meio. É aquela que não está nem no início, nem no final. Ela está bem ali, no meio. Gaveta. Olha, gaveta. Ga é a inicial, V é a do meio e tá é a do final. Como a alternativa pede para a gente localizar a sílaba do meio, olha, já estava me esquecendo. É a sílaba do meio, a gente não pode esquecer, tá bom? Então, olha, eu vou circular a sílaba do meio. Então, aqui, olha, Vé. A próxima é garra. Opa! Garrafa. A sílaba do meio da palavra garrafa é essa aqui, olha. O Rá. Então, Vé é igual a Rá.
Não é, né, gente? Então, olha, a gente já pode eliminar essa alternativa que ela não vai nos enganar. Vamos para a próxima. Caneta, muleta. Eu já localizei duas sílabas iguais, mas eu não sei se são as sílabas do meio. Vamos lá. Caneta. A sílaba do meio é o né. Muleta. A sílaba do meio, ó, essa aqui, olha, o lé. Então, né, lé, elas têm uns sonzinhos querendo parecer igual. Eu acho que elas estavam querendo enganar a gente, mas vocês não caíram nessa, né? Então, olha, caneta e muleta, elas não têm duas sílabas do meio igual. Então, já elimino aqui. E vamos para a alternativa C agora. Peteca, palito. Peteca e palito. Vamos analisar sílaba a sílaba. Peteca, palito. Então, vamos marcar a sílaba do meio. Li. Essas são as sílabas do meio. Elas são iguais? São não, né? Essa ficou fácil. Então, olha, não quero saber mais da letra C. Agora a gente precisa saber se tudo que a gente fez está correto e se realmente vai ser a alternativa da letra D, tá certo? Então, olha, caneta e panela. Então, vamos lá. Caneca, panela. Então, olha, vamos marcar a sílaba do meio da palavra caneca e a sílaba do meio da palavra panela. Eu já ouvi alguém dizendo aí que acertou essa questão. Muito bom, gente. Olha, a sílaba do meio, vocês acertaram. A sílaba do meio de caneca e de panela são iguais. Então, olha, a resposta correta é a da letra D. Ficaram felizes, não foi? Eu também fiquei. Eu adorei que vocês acertaram, porque parecia um pouco difícil, mas não era não, era só a gente analisar item por item que a gente ia acertar tudinho. Ficou fácil agora, não foi? Então vocês já sabem, na próxima vez que vocês tiverem que fazer uma questão como essa, de marcar sílaba, de contar sílaba, é só ir marcando, ir contando e ir eliminando aquelas que a gente já sabe que não é. Então, vamos agora dificultar um pouquinho, porque eu acho que até aqui ficou um pouquinho fácil para vocês. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão de número 11. Então, vocês vão pegar o simulado de vocês e vão passar as páginas até chegar na questão de número 11. Aqui o meu tá colorido, de vocês está bem assim, ó. Mas dá para ver perfeitamente. Então, essa questão de número 11 é a que a gente vai fazer agora. E a gente tem um montão de coisa para analisar nela aqui, para a gente ver qual é a resposta correta. Porque nós vamos encontrar a resposta correta. Então, vamos lá. Só um pouquinho para vocês procurarem? Vou esperar. 2 segundinhos, pode ser? Então, estou esperando. Já dá para a gente fazer? Perfeito. Então, olha. A questão de número 11 dizia o seguinte: leia o texto e responda a questão abaixo. Agora seria a vez de vocês lerem o texto que tem aqui antes de responder a questão, tá certo? E como eu sei que vocês já estão lendo aí a coisa mais linda, vocês leram tudinho, mas a gente precisa ler com calma para a gente conseguir compreender o que significa o texto e depois o que é que a gente precisa acertar nessa questão, tá certo? Então, olha, o texto dizia assim: convite. Gente, já sei, né? Isso aqui é um convite. O convite, ele serve para convidar a gente para alguma coisa, algum evento. Então, vamos lá. Eu olhando aqui, eu já sei que pode ser alguma coisa relacionada a quê? Isso! A escola. Então, vamos lá. Ler o restante das informações que tem no convite. O Centro de Educação Infantil Jane Maria Arcari Filipim tem a grata satisfação de convidar para. Então, olha, o Centro de Educação Infantil Jane Maria Arcari Filipim vão convidar a gente para alguma coisa. Eles vão convidar para isso aqui, olha, tá bem aqui, bem grandão. Para mostra de trabalhos culturais produzidos por seus alunos. Então, olha, a gente já sabe que tem alguma coisa a ver com a escola, né? Porque ele falou em aluno, eu já sei que tem alguma coisa a ver com a escola. Então, estão convidando para a mostra de trabalhos culturais produzidos pelos alunos dessa escola.
E aqui eu tenho algumas informações que são importantes conter no convite. Porque se eu for convidada para alguma coisa, eu preciso saber qual é o dia, eu preciso saber qual é a hora e qual é o local, para poder chegar lá no evento no dia, na hora e no local correto. Não é verdade? Se não, já pensou, não tem um local, para onde eu vou? Eu não tenho um dia, eu vou hoje. Não, eu vou amanhã. Não posso, né? Porque se eu chegar no dia errado, não vai ter nada lá. Então, olha, aqui tem 3 informações muito importantes que precisam também ter no convite. A data, 10 e 11 de novembro, já está chegando, hein? A hora, 19 horas e 30 minutos. E o local, na sede da escola. Então, no dia 10 e 11 de novembro, às 19 horas e 30 minutos, na sede da escola. A sede da escola é no prédio da escola, é onde a escola funciona, tá certo? Vai ter a mostra de trabalhos culturais produzidos por seus alunos. Então, agora que eu já explorei todo o texto, eu vou vir para a pergunta que eu preciso acertar. Então, vamos lá todo mundo juntos. De acordo com esse texto, os trabalhos serão apresentados. Os trabalhos serão apresentados. O que é que ele está perguntando? Será que é o local? Porque assim, não pode ser o dia. Será que poderia ser a hora? Mas a gente precisa ler as alternativas, porque só com isso aqui eu não tenho que saber o que é que ele quer. Então, será que os trabalhos serão apresentados na casa dos alunos? Nossa, não é na casa dos alunos. Eu já falei lá no início que, olha, vai ser na sede da escola. Até porque não dá para todo mundo ir para a casa dos alunos para ver o trabalho, não é verdade? Então, eles podem ser feitos na casa dos alunos, mas apresentados lá não pode. Então, eu já sei que os trabalhos não serão apresentados nas casas dos alunos. Na letra B diz, na sede da escola. Essa é uma boa resposta. Vocês marcaram essa daí? Que bom. Vou deixar ela aqui guardadinha. A gente precisa analisar as outras. Vocês já sabem que a gente precisa analisar todos os itens. Não vou riscar essa não, porque ela aqui parece uma boa resposta. No centro da cidade vão apresentar os trabalhos dos alunos? Acho que não. Já vou tirar essa alternativa, porque aqui não fala nada sobre o centro da cidade, não é? E na letra D diz, no centro cultural. No centro cultural não é. É uma mostra de trabalho cultural do Centro de Educação Infantil Jane Maria, mas o local onde vai ser apresentado não é no centro cultural. Aqui já diz, olha, o local é na sede da escola. Então, olha, a gente vem aqui e marca a letra B, porque a gente já conferiu que as outras alternativas não podem ser. E aí, vocês também acertaram? Nossa, tá ficando fácil. Eu acho que eu vou pedir para a professora dificultar um pouquinho essas provas. Não, tô brincando. Não vai dificultar nada, porque vocês estão indo muito bem e vocês vão cada vez melhor. Vamos para a próxima questão? Enquanto isso, Jamile vai dar mais um recadinho. Tem muitas escolas ligadas na gente aqui hoje, hein? Vamos lá, Jamile. Tem mesmo, muitas escolas. Enquanto eles procuram a próxima questão. A questão 15, vocês vão abrir aí no simulado, ou no caderno de revisão de vocês. A questão número 15. Jamile vai dando um recadinho. Eu vou dar outra dica, Aline. Quem está nessa escola é a professora Tatiane. Vocês conhecem a professora Tatiane? Ela trabalha aqui com a gente também. E essa escola agora, a letra inicial é A. Começa com A, o nome da escola. Será que eu consigo adivinhar agora qual é a escola que começa com A? Ai, Jamile, me dê mais dica. Agora eu não sei qual é a escola. Tá. Me diga o nome das professoras, porque quem sabe pelo nome das professoras eu acerto. Vamos lá. Professora Eliene e professora Lidiana. Já sei. Precisa nem falar mais. Ela está, a professora Tati, professora Tati está lá na escola Arthur Bispo. Gente, acertou! Tudo bom com aí. vocês? Um beijo, alunos da MF Arthur Bispo do Rosário. Um beijo, Eliene. Um beijo, Lidiana. Obrigada. E tem também outro recadinho. Agora, essa dica que eu vou dar. A escola que a professora Cibele está é a nossa maior escola da rede municipal. E Jamile, tem quantas turmas de segundo ano nessa escola ligadinhas na gente? 6 turmas de segundo ano. Isso tudo, nossa, Isso que tudo. escola linda deve ser. A letra inicial dessa escola é O. A.
Essa eu sei. Sabe nem dizer mais. Mas eu vou pedir para você dizer o nome das professoras. Vou dizer sim. Um beijo, Viviane. Um beijo para a professora Silvânia, um beijo para a professora Sandra, um beijo para a Jeane, um beijo para a Raquel e um beijo para a professora Rosimeire. Um beijo muito especial para os alunos da MF Oviedo Teixeira. Professoras, muito obrigada por permitir que a gente entre na sala de vocês. Vocês já localizaram agora a questão de número 15? Podemos continuar? Podemos, então vamos lá, né? A questão de número 15 tinha um enunciado que dizia o seguinte: de acordo com esse texto, os trabalhos serão apresentados. Nossa, será que eu me atrapalhei? Não era isso que tinha dizendo na questão 15? Porque eu tô achando muito parecido com a outra. Eu acho que teve um erro aqui, tá, gente? Mas eu vou corrigir. Na questão de número 15 não dizia isso. Na questão de 15 dizia bem assim, olha, tá aqui, olha. Leia o texto e responda a questão abaixo. Gente, quem foi que se atrapalhou um pouco? Fui eu. Eu me atrapalhei, mas agora eu já estou corrigindo, olha. Leia o texto e responda a questão abaixo. Então, nós vamos ler o texto e nós vamos responder o seguinte. Primeiro, eu preciso ler o texto. O texto diz assim, tem a foto de uma cachorrinha muito fofinha. E diz, essa cachorrinha atende pelo nome de Babi. Desapareceu no dia 14 do 2 de fevereiro. Isso, vocês estão sabidos, hein? Nas proximidades do Mercantil União. Quem encontrar, favor ligar para 3000-000-006 ou 98000-006. Gratifica-se. Uma que a gente tem algumas informações. A cachorrinha desapareceu e tem alguém triste procurando essa cachorrinha. Então, assim, quem encontrar a cachorrinha, que ela desapareceu no dia 14 de fevereiro, como vocês já conseguiram falar daí, nas proximidades do Mercantil União. Mercantil União me remete a supermercado. Vocês também? Vocês também acham que Mercantil União possa ser um supermercado? É possível, mas eu não tenho total certeza, né? E diz aqui, 2 telefones de contato para quem encontrar a cachorrinha Babi. Olha aqui o nome dela, olha, a cachorrinha Babi. Então, se você encontrar a cachorrinha Babi por aí, você já sabe onde vocês vão devolver. Vai ligar para esses 2 telefones e acertar com a pessoa. Combinado? Então, todo mundo, se alguém achar a cachorrinha Babi por aí, já sabe já sabe quem é o dono e que precisa devolver, não é verdade? Então, vamos agora para o item. O item diz o seguinte: de acordo com esse texto, a cachorrinha desapareceu. Sim, a cachorrinha desapareceu. Mas vamos ver o que é que ele quer saber. Em um sítio... então ele quer saber não quando a cachorrinha desapareceu, mas de repente o local que a cachorrinha desapareceu. Em um sítio? Aqui falou sobre sítio, gente, alguma coisa relacionada a sítio? Não, então eu acho que essa aqui não é uma boa alternativa. Letra B. Dentro de uma escola. Vamos voltar para o texto. Ela desapareceu no dia 14 de fevereiro, nas proximidades do Mercantil União. Foi dentro de uma escola, gente? Não. Não vai me enganar essa alternativa. Não enganou a vocês também, não, né? Bom. A alternativa C diz assim, nas ruas de uma cidade. Vamos lá. Desapareceu no dia 14, nas proximidades do Mercantil União. O Mercantil União, provavelmente, como a gente já falou lá atrás, pode ser um supermercado em uma cidade. Então, essa talvez seja uma boa alternativa. Mas para conferir, a gente precisa ver a questão da letra D. Vamos lá. No parque de diversões... Gente, Mercantil União não deve ser um parque de diversões, né? Porque seria um nome um pouco estranho. E aqui não fala nada sobre parque também. Então, eu acho que no parque de diversões não é. Então, olha, a cachorrinha provavelmente apareceu ou desapareceu nas ruas de uma cidade, nas proximidades do Mercantil União. Ou seja, aqui não diz que ela desapareceu nas ruas da cidade, mas ela diz que foi próximo ao mercadinho. E a gente acha mercadinhos também, lógico, no campo, mas na cidade a gente acha. E as alternativas que eu tenho, nenhuma delas está me dizendo que possa ser lá no Mercantil União. Apenas a letra D ou a letra C, nas ruas de uma cidade. Exatamente, que deve ser onde fica lá o Mercantil União. É verdade, tia.
Essa ficou um pouco mais difícil para vocês. Mas olha, se a gente analisar cada uma dessas aqui, agora facilitou, não foi não? Fala para mim se não facilitou. Levanta a mão aí, quem foi que acertou essa questão? Ah, muito bom! E olha, quem não acertou não tem problema. Da próxima vez vocês já vão ficar ligadinhos, analisar item por item e vão acertar tudinho. Porque vocês são cada vez melhores, cada vez mais inteligentes e mais espertos. Então vamos agora para a próxima questão. A questão de número 17. A questão de número 17. Ah, estou esperando. Vá. Enquanto vocês estão esperando, eu vou pegar aqui uma coisinha para a gente ver. Acharam? Eu também já peguei uma coisinha, mas eu mostro já já para vocês. A questão de número 17 diz o seguinte. Leia o texto e responda a questão. Leia o texto? Aqui, olha. Hoje, o texto dessa questão número 17 é uma imagem. E a gente pode ler uma imagem, analisar uma imagem, ver o que é que tem nessa imagem para a gente poder responder a questão. A única coisa que tem escrito aqui, olha, é o portador dessa imagem. Foi onde a gente tirou essa imagem para colocar aqui para vocês. Eu achei uma imagem um pouco... Não sei se é uma imagem muito animadora. É o fundo do mar? Vocês concordam que possa ser o fundo do mar? E vocês conseguem ver aqui algumas coisas no fundo do mar? Lixo. A gente não pode sair jogando lixo se não for na lixeira. Olha onde é que eles vão parar. Lá no fundo do mar, no fundo dos rios. E eu acho que isso não é legal para os animaizinhos. Ó, não tem nenhum animal nesse fundo do mar que está feliz. Por que será? Como é que pode ficar feliz num local cheio de lixo? Quem é que ficaria feliz morando? Já pensou, no meio da sua sala está todo cheio de lixo? Na sua casa cheia de lixo? Não, a gente já sabe, né? Lixo joga na... Isso, lixo a gente joga na lixeira. Então a gente não pode jogar na rua, nem na sala, nem em casa. A gente tem que jogar na lixeira para ser recolhido. E ele não ir parar lá, olha, no fundo do mar, perto dos animais. Então, vamos analisar. De acordo com esse texto, que é uma imagem, o texto de hoje, a expressão do personagem é de... ela quer saber, olha, a expressão, ou seja, como é que está o rosto do meu personagem. E eu tenho algumas alternativas. E olha, o que foi que eu vou buscar para vocês? Eu fui buscar algumas carinhas de emoji. E cada uma dessa aqui, olha, representa a expressão que o personagem aqui possa estar. Vamos analisar um por um e vocês vão dizer se é ou se não é. Se for, a gente deixa. Se não for, a gente já elimina, tá certo? Então, na letra A diz o seguinte. A expressão do personagem, ou seja, a carinha do meu personagem, vou apagar para a gente ver ainda melhor. Ela diz que é a expressão de raiva da sujeira do mar. Ah, gente, eu fiquei chateada com a sujeira do mar. Fiquei com raiva. Então, pronto. Essa aqui é minha carinha de raiva igual a dele? Ele poderia estar com raiva. Pode ser uma boa alternativa. Eu não vou eliminar agora não, porque eu preciso ver se tem uma melhor. Tá certo? Então pode ser raiva. Mas, vamos ver se não tem uma melhor. Satisfação por limpar o mar. Ó, minha carinha de satisfação seria essa aqui. A de vocês também? Mas é a dele? Ele está satisfeito por estar limpando o mar? Eu acho que ele preferiria não precisar limpar o mar, não é verdade? Então, olha, eu acho que a carinha de satisfação não é a carinha dele, do personagem do nosso texto. Então, essa aqui já não é a nossa resposta de hoje. Vamos para a próxima. Solidão no fundo do mar. Deixa eu ver se eu tenho uma carinha de solidão. Tenho. É uma carinha mais ou menos assim. Tá sozinho lá no fundo do mar. Ele tá sozinho. Quando a gente tá sozinho, quando a gente tá um pouco solitário, a gente não fica assim agindo. A gente fica mais quieto, mais para baixo, não é verdade? A gente quer ficar sozinho fazendo nada. Então eu acho que essa aqui, olha, até poderia ser. Mas ele não tá se referindo a uma solidão no fundo do mar, né? Até porque ele tá fazendo outra coisa. Então eu vou tirar essa alternativa porque eu sei que ela não é. A letra D diz assim: tristeza com a poluição do mar. A carinha de tristeza, essa aqui. Vixe, carinha de tristeza. Eu acho que possa ser uma boa alternativa. E agora eu fiquei na dúvida. Eita. Vai voltar. Vai voltar. Mas aqui tá. Vou continuar, tá certo?
Acho que deu um probleminha técnico aqui, mas a gente vai continuar, porque eu sei que a gente tá aí também. Então, olha, eu tenho duas alternativas que possa ser. Preciso que volte aqui. Pronto, enquanto isso, enquanto a gente ajeita as coisas aqui, Jamile vem aqui dar mais um recadinho pra gente. Estou de volta, Aline. Que bom, Jamile. Enquanto está voltando aqui a tela, eu já aproveitei para voltar, mas a gente está recebendo, Aline, muitos recadinhos. As crianças estão assim, acompanhando a nossa correção. E vocês estão só esperando o beijo ou também estão participando, corrigindo, marcando e vendo o que vocês fizeram? Eu quero ficar assim também, porque eu sei que vocês estão fazendo tudo direitinho, prestando atenção na correção. E o beijo especial vai para a escola. Quem está lá agora é a professora Elda. A professora Elda está na MF Manuel Bonfim. E eu queria mandar um beijo especial para a professora Nayara e para a professora Jusilene. E um beijão bem grandão para os alunos da MF Manuel Bonfim. Um beijo para vocês. A professora Anneli, do Maria Carlota, também está pedindo beijo. Então, beijão também para a turminha do Maria Carlota e da turminha do Manuel Bonfim. Que bom que vocês estão aqui com a gente, hein? Isso mesmo. Enquanto ainda está consertando aqui, tem mais beijo. A professora Diana está numa escola lá no Santa Maria. Sabem que escola é essa? É a MF Laonde Gama. E ela mandou a gente deixar um beijo especial para as professoras Andresa, Cleide e Célia. Um beijo, professoras. E um beijo para a turminha. Isso mesmo, Aline. Um beijo para os alunos da MF Professor Laonde Gama. Sintam-se beijados e abraçados. Obrigada, Jamile. Eu acho que voltou aqui. Voltou aí? Já tá vendo também comigo aqui? Então vamos lá. Só pra gente retornar, eu já tinha marcado 2 itens. Vamos lá. Eita, Jesus. Chega aqui no espaço. Bota aqui embaixo. Tá no menu? Aqui? Pronto, voltei, gente. Pronto, gente. Eu acho que agora a gente consegue voltar, não é verdade? Todo mundo ligadinho aí de novo? Então, lembram quais foram as alternativas que a gente já marcou? Que a gente já eliminou porque elas não poderiam ser a expressão do nosso personagem? Eu lembro. Foram satisfação. Ele não está satisfeito por limpar o mar. E ele também não está sozinho lá no fundo do mar. A gente ficou na dúvida, vocês lembram? Entre raiva e entre tristeza. Se a gente comparar, ele não está com tanta raiva. Eu acho que ele está um pouquinho mais triste do que com raiva. Precisar limpar isso aqui. Ele está lá, está agindo, está limpando, mas o ideal seria que não precisasse estar fazendo isso. Então vocês já sabem, hein? Nada de jogar o lixo se não for na lixeira, na rua. Se está passeando, está com um saco de geladinho na mão, não joga na rua. Guarda para quando chegar um local que tiver sujeira, vocês vão, ou que tiver uma lixeira, vocês vão lá e joga dentro da lixeira para que não aconteça isso aqui, tá? Para que o lixo não vá parar lá no fundo do mar e não maltrate os animais, tá bom? Então, olha, eles não estão com raiva. Então, a melhor alternativa que eu encontrei, vocês também acharam que essa era uma boa alternativa? Então, vocês estão de parabéns, ó. Foi a alternativa D. Deram um show, hein? Então, olha, ele está triste com a poluição do mar, porque ele preferia estar lá brincando, conversando com os peixinhos, do que estar limpando a sujeira, que quem fez essa sujeira não foram os animais. Infelizmente, foram as pessoas. Tá bom? Então, agora a gente vai para a próxima alternativa. Antes de a gente ir para as próximas questões, eu só quero dar uma lembradinha em vocês em relação a 3 letrinhas que a gente sempre fala, que a professora fala na sala de vocês, que a gente fala também aqui nas nossas formações, nas correções. São, olha, o GAF. O GAF são elementos que contêm o texto para a gente compreender eles melhor. Então, olha, um texto, ele vai ter o gênero,
Ou seja, pode ser um convite, o gênero é assim, que texto é esse? É um convite? É uma lista? É uma receita? É um conto ou uma fábula? Então, ele tem vários gêneros textuais. Então, a gente precisa saber o que é esse texto. Esse texto seria o quê? Quando a gente pega um texto, a gente precisa ver o que é esse texto. A gente também precisa saber qual é o assunto do texto. O texto está falando sobre poluição do mar, como aquela imagem que a gente viu? Ou o texto está falando sobre o desaparecimento de uma cachorrinha? Talvez o texto possa falar sobre os alunos inteligentes aí da salinha de vocês. Que, olha, tenho certeza que são todos, que vocês estão aí dando um show. Por exemplo, assim, poderia ser um texto informativo, né? Alunos das escolas municipais de Aracaju dão um show de aprendizado. Seria um texto informativo. Ou seja, o assunto do texto seria o quê? Como os alunos se deram na aprendizagem. Então, a gente tem o assunto do texto. E o texto também tem, olha, a finalidade. A finalidade é para que serve esse texto. Ele serve para ensinar a gente alguma coisa? Ele serve para convidar a gente para algum evento? Ou ele serve para informar? Então, seria a finalidade. Então, as próximas 3 questões que nós vamos fazer agora, a gente vai precisar identificar ou o gênero, ou o assunto, ou a finalidade. Vamos comigo? Opa! Vocês vão abrir agora a questão de número 20, onde tem, olha, um corvo. Vamos lá, enquanto vocês abrem aí, eu estou esperando aqui, tá certo? Só um recadinho que ainda já recebi mais um recadinho, olha. Eu gostaria de dar um abraço, um beijão pro pessoal, para as crianças da EMF, professora Núbia Marques, e também do José Conrado de Araújo. Eu soube que vocês estão ligadinhos e respondendo, olha, tudo bem certinho, viu? Parabéns! Eu acho que vocês já conseguiram abrir aí, não foi? Pronto, então vamos lá. Eu tenho um texto aqui bem legal. Aqui, olha, eu tenho o título desse texto, ó. O corvo. Vamos ver o que é que está se falando aqui sobre o corvo. O corvo é uma das aves mais inteligentes do mundo. Ele consegue guardar alimentos para o inverno e memorizar experiências. Nossa, o corvo também guarda alimentos. Bom saber. Eles já foram observados usando a folhadura de uma árvore para derrubar nozes em estradas e ruas, para que as rodas dos automóveis passassem. Nossa, muito sabido esse animalzinho. Vocês imaginavam que o corvo poderia ser tão inteligente a ponto de guardar alimento para o inverno, de memorizar experiências de repente, onde ele foi e guardou alguma semente, alguma folha, alguma noz. Ou então dele pegar uma folha dura, de uma árvore e derrubar as nozes na rua para que o carro passe, quebre e ele possa se alimentar. Nossa, é ser muito inteligente, não é não? Mas vamos lá ver agora o que é que a nossa questão pede. Tem um azinho aqui, olha, porque aqui diz assim, olha, qual é o assunto do texto? Ou seja, esse texto está falando sobre o quê? Então vamos analisar com calma, com cuidado. Lembram daqui, né? Está falando sobre o corvo, que ele é uma das aves mais inteligentes. Olha, a primeira informação. É uma das aves mais inteligentes. Ele consegue guardar alimento para o inverno e memorizar experiências. Então, já lemos o texto, já temos aqui, olha, o portador do texto. Esse texto foi tirado de uma revista, se eu não me engano. Está aqui, olha, da revista Recreio, é verdade, eu olhei isso. Então, mas estava lá na internet, certo? Então, o portador desse texto é um site da internet. Então vamos lá tentar descobrir nada, gente. A gente não descobre nada. Aqui a gente já sabe, a gente só vai tentar localizar qual é a resposta. Vamos lá. Qual o assunto do texto? O assunto do texto do corvo fala sobre a alimentação dos corvos. Ele fala que os corvos se alimentam, que eles guardam alimentos para o inverno, que eles conseguem derrubar nozes na rua para o carro passar e quebrar aquela noz e ele poder comer. Mas será que esse é o principal assunto do texto? Não sei, a gente precisa analisar as outras questões. Vocês concordam comigo? Pronto, então vamos analisar o resto, tá bom? Não vamos marcar logo assim de cara. A gente precisa analisar tudo. Vamos lá. A letra B diz, a inteligência dos corvos.
Vocês também acharam que essa pode ser uma boa resposta? Ah, eu achei, gente. Mas eu vou guardar, eu preciso olhar as outras, tá certo? Vamos lá. Quem foi aí que marcou a letra C de repente? Talvez ela também possa estar querendo enganar a gente, porque ela diz, olha, as aventuras dos corvos. É uma aventura, não é não? Você derrubar nozes, esperar que o carro passe para poder ir lá depois pegar as nozes. Ah, é uma aventura. Mas será que esse aqui é o assunto principal do nosso texto do corvo? Eu acho que não. Então já podemos tirar uma. Ah, precisa tirar alguma coisa, senão aqui vai achar que são todas as alternativas. E todas as alternativas não pode ser. Então vamos lá. Então eu vou tirar aqui, olha, as aventuras do corvo. Não é essa a resposta. Eu não acho que foi a melhor. Eu acho que a alimentação ou a inteligência do corvo está mais próxima do que possa ser. E a letra D, o dia a dia dos corvos. O texto está falando sobre como é o dia a dia, o que é que eles fazem durante o dia, para onde ele vai, para onde ele vem. Não fala, né? Então eu também já posso eliminar a alternativa D. Não é o dia a dia dos corvos. E agora a gente ficou em duas mais uma vez. Nossa, eu acho que isso aqui está querendo enganar a gente. Quase me engana, mas não enganaram. Sabe por quê? Porque vamos analisar. Fala mais sobre a alimentação do corvo, o texto. Fala sobre o que ele come, quantas vezes ele come, qual é o tipo de alimento dele. Ou fala sobre a inteligência dele. A inteligência pelo fato dele guardar o alimento, dele memorizar a experiência, dele derrubar as nozes na rua para esperar o carro passar. Eu acho que até porque, olha, aqui na primeira frase tem que o corvo é uma das aves mais inteligentes do mundo. Então, olha, eu acho que já temos uma resposta. Vocês concordam comigo? Qual é a resposta? Quero ouvir daqui. Qual é a resposta que vocês marcaram aí? Muito bom! A alternativa B, a inteligência dos corvos. Então, vou tirar também, olha, a alimentação dos corvos, que essa não é a resposta. Parabéns, crianças, vocês estão, olha, demais. Continuem assim, viu? Temos mais umas questões para a gente terminar já. Vem. Jamile, vem aqui de novo dar um recadinho para vocês. Eu gostei dessa questão, a inteligência dos corvos, porque a gente aqui também tem alunos muito inteligentes. O assunto do texto foi esse, a inteligência dos corvos, e na nossa correção o assunto é a inteligência de vocês, porque vocês são muito inteligentes. Falando em inteligentes, vamos mandar aqui uns beijinhos para as turminhas da MF Isabel Cristina, que estão acompanhando, e da MF Dom José Vicente Távora, além da MF Alcebiades Melo Vilas Boas. Então, gente, olha, um beijão, um abração para vocês, viu? Eu tô adorando passar essa manhã aqui com vocês hoje. Professoras, muito obrigada mais uma vez por nos permitir tá tendo essa conversa com os alunos de vocês. É um prazer enorme. Obrigada! Já acharam a questão 21? Eu acho que já deu tempo de a gente localizar a questão a questão 21. Não é verdade? Então vamos lá. Começando aqui. Leia o texto e responda a questão abaixo. Olha, eu vou contar um segredo para você. Mas não deixa ninguém saber. Essa questão tiveram alunos que se atrapalharam. Mas eu quase dou razão a eles. Mas eu vou também explicar, porque aqui não pode ser uma das questões que foram mais marcadas, além da resposta correta. Vamos lá, prestem atenção, fiquem ligadinhos, que da próxima vez vocês, olha, não se atrapalhar, não se confundir nisso aqui. Vamos lá para os pontos principais dessa questão. Leia o texto e responda a questão abaixo. O texto eu tenho aqui, olha, como se fosse um papel, né, com alguns itens. Arroz, feijão, óleo, farinha de trigo, polvilho, açúcar, molho, ervilha, macarrão e fermento. São nomes de alimentos, coisas que a gente possa cozinhar, possa comer, não é verdade? Então aqui, tem tudo aqui. Quando eu falo de alimentos, só me lembram duas coisas. Na verdade, a primeira coisa que me vem na cabeça quando fala de alimento é receita, porque eu adoro cozinhar. Eu não cozinho muito bem não, tá? Mas até que gosto de cozinhar. Mas tem alguns detalhes aqui que estão faltando. Eu acho que não é uma receita, mas a gente vai ver por quê. Aqui, olha, eu tenho uma lista de animais, professora, acho que agora, uma lista de alimentos, certo? Concordam que aqui é uma lista de alimentos. Eu tenho quantidade dos alimentos, por exemplo, uma colher de arroz, uma xícara de feijão, 1 litro de óleo. Não tenho. Então, já está faltando alguma informação para ser aquela receita que eu achei logo lá no começo. Além disso,
Se isso aqui fosse uma receita, o que é que está faltando? Muito bom, gente. Está faltando o modo de preparo. Como é que eu vou cozinhar alguma coisa só com isso aqui? Eu não tenho informação suficiente. Então, vamos agora iniciar as alternativas para a gente ver o que é que pode ser a resposta ou não. Tá certo? Então, vamos lá. Esse gênero, olha, agora a gente vai localizar o gênero textual desse texto. É um cartaz? Será que é um cartaz informativo passando alguma coisa? Eu acredito que não. Não acho que seja um cartaz. Está faltando muita informação aqui para ser um cartaz. Então, eu já vou tirar que não é um cartaz. É um rótulo? Vocês sabem o que é rótulo? Vocês já estudaram com rótulos aí na sala de vocês? O rótulo é aquele papelzinho que envolve, por exemplo, um alimento, uma lata de leite, tem aquele papelzinho que envolve. Um pacote de cuscuz, aquele pacote de cuscuz também é um rótulo. A caixa da pasta de dente de vocês também é um rótulo. Então, isso aqui é um rótulo? Não, né, gente? Então, olha, isso aqui não é um rótulo. Leiam aqui comigo. O que é que tem escrito aqui? Isso! Uma lista. Olha, aqui eu tenho uma lista. Aqui é uma lista de alimentos, não é verdade? Por quê? Porque eu tenho um alimento embaixo do outro. De repente, a mamãe foi para o supermercado e ela fez uma lista para saber o que é que ela precisava comprar. Aí ela escreve assim, olha, um item embaixo do outro. Tá bom? Então, aqui pode ser uma lista. Uma receita. Lembram lá no começo que eu fiquei um pouco atrapalhada achando que isso aqui poderia ser uma receita? Mas agora a gente já conversou e a gente já sabe que está faltando algumas coisas para ser uma receita. Só porque prestem atenção. Só com essas informações aqui, eu consigo identificar que isso aqui é uma receita. Eu consigo fazer algum alimento só tendo isso aqui? Que alimento é que eu vou fazer? Falta o título. Quais são as quantidades que eu vou usar? Também falta. Como é o meu modo de preparo? Também falta. Uma receita estava faltando essas coisas. Então, olha, não é uma receita. E lembram? Vocês também marcaram que era uma lista? Exatamente. Depois que eu analisei com calma tudo que eu tinha aqui, eu vi que isso aqui era uma lista. Então, o gênero textual, esse tipo de texto é uma lista. Quem acertou? Levanta a mão aí. Eu acertei. Que legal, gente. Que bom. Fico muito feliz por vocês. Então, vamos para a próxima? Eu acho que a próxima vai ser outro bem legal. É a questão de número 23. Só um minutinho, gente. E Jamile vai dar mais um recadinho. Voltei com mais recadinhos. Eles estão participando, Aline. As crianças estão atentas. Estou gostando de ver. Desses recadinhos aqui que eu vou falar esse. Olha, as crianças do José Ayrton estão ligadinhas na gente. Do Sabino Ribeiro também estão aí ligadinhos na gente, todo mundo arrasando. E eu soube que as crianças do Letícia Soares, tá todo mundo levantando a mão quando acerta uma resposta. Muito bom, viu? Parabéns. Tem mais aqui. Sérgio Francisco, os alunos da MF Sérgio Francisco estão ligadinhos. Assim como os alunos da MF Bebete Uba. E a professora Ana Paula, lá do Aparecida, da MF Nossa Senhora Aparecida, também mandou dizer que está assistindo e que os alunos dela estão arrasando. Um beijo para vocês. Obrigada, Jamile. Pronto, deu? Acharam a questão? É a questão de número 23. Eu vou contar outro segredo. Esse foi um dos textos que eu mais gostei. E eu vou dizer já já porque foi que eu gostei tanto desse texto aqui. Vocês conseguiram ler ele todinho? Sim? Ai, que bom. Quase todo, tia. Acho que dava para ler todo. Vocês já sabem ler, então vocês conseguiriam ler isso aqui rapidinho. Vamos ler comigo. Diz assim, olha. Eu tenho um título aqui, olha. Cabra cega. Eu tenho uma imagem aqui, olha. São crianças brincando. Vocês sabem o que é cabra cega? Vocês já brincaram de cabra cega aí? Olha, tem que ter cuidado para brincar de cabra cega, viu? Porque brincar de cabra cega, às vezes pode acontecer os acidentes. Mas olha, não deixar de brincar por isso não. É só ir para um lugar seguro. Vamos ler um texto. Cabra cega. Escolhe-se uma das crianças para ser a cabra cega. Coloca-se uma venda nos seus olhos. Alguém faz que ela dê vários giros e pede-se que ela tente tocar ou segurar algumas das outras crianças participantes.
Quem ela conseguir tocar ou segurar primeiro será a próxima cabra cega. A brincadeira deve ser realizada em um espaço pequeno e livre, com poucos obstáculos, para que não haja acidentes e machucados. Eu entendi, mas eu acho que eu devo ler de novo. Tá bom? Para ver se me esclarece mais algumas coisas. Vamos ler mais uma vez. Cabra cega. Escolhe-se uma das crianças para ser a cabra cega. Coloca-se uma venda nos seus olhos. Alguém faz com que ela dê vários giros e pede-se que ela tente tocar ou segurar alguma das outras crianças participantes. Então, até aqui eu já entendi, olha. Vai escolher uma criança, vai colocar uma venda nos olhos dela, alguém vai fazer ela ficar girando e depois ela vai ter que tentar localizar ou então tentar segurar ou tocar nas outras crianças que estão brincando. Compreenderam até aqui, né? Depois, quem ela conseguir tocar ou segurar primeiro será a próxima cabra cega. Parece um pouco com a brincadeira de pega-pega, mas aquelas estão de olhos fechados. Por isso, a brincadeira deve ser realizada em um espaço pequeno e livre, com poucos obstáculos para que não haja acidentes e machucados. Lembram que eu disse lá no começo que podemos brincar à vontade de cabra cega, mas num espaço pequeno e livre, para que não aconteça nenhum acidente, porque ninguém quer sair da brincadeira chorando, né? Então vamos lá. Nós já temos um texto. Eu aprendi a brincar de cabra cega lendo esse texto. E vocês também já sabem? Aprenderam? Vocês já sabiam brincar de cabra cega? Mas eu tenho certeza que alguém aí não sabia e lendo esse texto aprendeu. Então vamos agora. Esse texto serve para... Quando eu digo sim, que esse texto serve para alguma coisa, eu quero saber a finalidade desse texto. Eu tenho um texto, alguém escreveu esse texto para alguma coisa. Então, o que será? Qual foi a finalidade da pessoa que escreveu esse texto para a gente? Eu já sei. Boa. Vocês também já sabem. Eu já ouvi algumas crianças aqui falando que vocês também já sabem. Mas vamos analisar as alternativas. A alternativa A diz o seguinte: convidar para uma brincadeira. Com esse texto que eu acabei de ler aqui junto com vocês, eu estou convidando alguém para uma brincadeira? Não sei. Vou deixar ela aqui também, tá bom? Então vamos para as próximas. Talvez tenha uma resposta melhor do que essa. Ensinar uma brincadeira. Eu acho que agora essa é uma boa resposta. Esse texto aqui está nos ensinando a brincar de alguma coisa. A brincar de quê? Isso mesmo, brincar de cabra cega. Então também não vou eliminar essa resposta, porque eu acho que ela é a resposta certa. Vamos lá. Fazer o convite. No texto, está fazendo convite para a gente brincar de alguma coisa? Não, né? Nem para poder ir para algum lugar brincar de alguma coisa? Eu acho que não. Então esse texto não está me fazendo um convite. E a letra D diz: vender um produto para crianças. Tem alguém vendendo alguma coisa aqui nesse texto, gente? Não, né? Então, olha, essa resposta ficou fácil de eliminar, porque essa resposta eu já sei que não. Então agora, esse texto aqui serve para convidar. Gente, se não era fazer um convite, esse texto está convidando para alguma coisa? Não tá. Ele diz o dia que a gente vai brincar de cabra cega? Não diz. Ele diz o horário que a gente vai brincar de cabra cega? Não diz. Ele diz o local que a gente vai brincar de cabra cega? Não diz. Ele só está fazendo o quê? Ensinando uma brincadeira. E qual é a brincadeira? Isso, a brincadeira de cabra cega. Então eu vou eliminar a alternativa A e vou marcar a alternativa B, porque esse texto aqui, a finalidade do texto, ele serve para quê? Ele serve para ensinar uma brincadeira para a gente. É a brincadeira do cabra cega, que tem até aqui uma imagem dizendo exatamente assim como é que deve ser. Uma pessoa vendada e os outros aqui tentando fugir para ele não pegar. Pronto, crianças, olha, com essa questão aqui a gente finaliza a correção de hoje. E eu gostaria de agradecer cada um de vocês aqui pela presença. Jamile, tem mais algum recadinho? Lógico que tem, são muitas escolas ligadas na gente. Temos sim. E olha, não se preocupe, se hoje você não recebeu o seu beijinho especial, mas na próxima semana não. Daqui a 15 dias, porque próxima semana vocês vão fazer outro caderno de revisão e vocês vão dar outro show como vocês já deram nessa. Isso mesmo.
E os recadinhos, professora Aline, divida aqui comigo. Um recadinho especial para a MF Costa Melo. Parabéns pela participação de vocês. Continuem avançando, continuem participando. Gostamos de ver. MF Professor Florentino Menezes. Um beijo, parabéns e obrigada pela participação. MF Professora Maria Tetes Nunes, professora Edna, obrigada, um beijo e obrigada pela participação. MF Olavo Bilac, os alunos estão ligadinhos lá também. Ministro Geraldo Barreto, também. Nossa. Na MF José Souza de Jesus. Você sabe o que é que eles estão fazendo agora? O quê? Assistindo a correção. Lógico, né? Na MF João Oliva, também estão participando. MF Zalda Gama, MF Tennyson Ribeiro, MF Elias Montalvão, um beijo para vocês. Obrigada, professores. Lá na MF, professora Raquel Cortes, tem 2 turminhas ligadinhas na gente. A do 2º ano A com a professora Rosimeire e a do 2º ano B com a professora Ruth. Um beijão, turminhas! Além disso, também tem a turminha da professora Carla, ligadinha lá no Presidente Vargas. Olha, que bom estar com vocês aqui hoje, viu? Eu fiquei muito feliz, porque principalmente eu soube que vocês estão arrasando, Jamila, eles estão dando um show. Mas olha, principalmente o que a gente está vendo? A gente está vendo que eles estão aprendendo cada vez mais e mais, que esse é o nosso objetivo aqui, não é, Jamila? Isso mesmo, a gente quer que vocês aprendam e fiquem cada vez mais inteligentes. Um beijão pela participação. A equipe da Coordenadoria do Ensino Fundamental também está pedindo beijo. Um beijão. Gente, Aline, professora Aline, eles não fizeram esse convite pra gente. Mas e se a gente fosse visitar uma das escolas? E brincar de que de cabra cega? A gente pode fazer alguma atividade, uma brincadeira na escola. Quem gostaria que a professora Aline fosse lá? Vamos lá, Jamila, eu topo. Vamos lá. Quem convidar a gente... Não, todo mundo... Era bom que eles fizessem um convite. Um convite. Se vocês escreverem um convite aí certinho e mandasse pra gente, pede lá pra professora mandar, pra professora Val. Tia, olha, manda aqui esse convite pela professora Val, que a gente vai aí fazer uma visita a vocês. Seria uma boa, não é não? Eu gostei da ideia. Obrigada, Aline. Obrigada, Jamila. Obrigada, crianças. Obrigada, professoras. Olha, se eu não falei o nome da escola de vocês, nem a professora Aline, na próxima correção a gente fala. Então, continuem ligadinhos e participando. Um beijo. Um beijo, gente. Até a próxima, viu?